Boa noite a todos. Obrigado pela presença na nossa quinta sessão clínica do Hospital de Clínica São Roque. Hoje nós vamos ter a participação de duas palestrantes. A abertura será feita por a doutora Maria Dina Pestana, fisioterapeuta e responsável técnica pelo serviço de fisioterapia do Hospital de Clínica São Roque. Ela é mestre e doutora pela UFBA e professora adjunta do curso de fisioterapia da UESP. A segunda palestrante será Tainá Paraíso Pereira, que é fisioterapeuta do serviço do Hospital de Clínica São Roque em assistência ao paciente e tem formação em terapia intensiva e fisioterapia cardiovascular. Começa, doutora Dina. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade, agradecer aos diretores por fazer parte da equipe, né? E também queria no primeiro momento apresentar a nossa equipe, me apresentar, porque hoje no hospital aqui em Clínica São Roque, tem muitos profissionais que são recentes, são novos, como eu estou diretamente na assistência, então às vezes eu não encontro muito com as pessoas. Então eu sou Maria Dida, estou como responsável técnica do serviço de fisioterapia do Hospital de Clínica São Roque e responsável por organizar também o serviço. E queria apresentar aqui as nossas colaboradoras que atuam diretamente na assistência no serviço de fisioterapia, tanto o atendimento na área de fisioterapia cardiorrespiratória, enfermaria, UTI. Então, eu queria falar aqui das colaboradoras Tainá, Jennifer e Giovana. São profissionais qualificados, especialistas na área de fisioterapia hospitalar e com ênfase em fisioterapia cardiorrespiratória, atuação na semi-intensiva e UTI. Irei fazer uma introdução, falar de uma forma geral sobre a atuação do fisioterapeuta no ambiente hospitalar e, posteriormente, a nossa colaboradora, a minha colega Tainá, irá falar sobre o caso clínico. Então, a inclusão do fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva e nos setores de emergência no hospital está baseada na reestruturação de modelos de saúde. Então, esse surgimento se deu a partir das demandas por profissionais qualificados. A intervenção fisioterapêutica feita de forma precoce, com abordagem qualificada, alguns estudos já evidenciam isso, que atenua as taxas de mortalidade, o risco de atenua também a infecção e também o tempo de hospitalização. Então, o estudo, essas técnicas, essas práticas da fisioterapia no hospital e na medicina intensiva está baseada, né, nas recomendações do Departamento de Fisioterapia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Então, um olhar integral para a saúde. Vou falar um pouco sobre isso, que a inserção do fisioterapeuta na equipe vem agregar esse olhar integral, né, possibilitando, através da multidisciplinaridade, a quebra de paradigmas. O que são esses paradigmas? São padrões já antigos, padrões anteriores, onde a assistência era muito centralizada no médico. Ela é muito centralizada no profissional médico e também na enfermagem. E hoje, cada vez mais, os hospitais e os serviços de saúde têm dado uma importância a essa assistência multidisciplinar, multiprofissional, onde vários profissionais vão estar integrados, visando promover saúde, tanto no aspecto preventivo como no aspecto terapêutico. Qual é o perfil do fisioterapeuta que atua no ambiente hospitalar?
Segundo Alves, no estudo realizado em 2012, né, ele relata que, ele demonstra que o serviço de fisioterapia no âmbito hospitalar, ele vem tendo cada vez mais expansão. Isso é devido a estudos que comprovam a efetividade de técnicas aplicadas por esses profissionais. Então, atribuições pertinentes a fisioterapeutas especialistas nas unidades de UTI e emergência estão distribuídas desde a admissão do paciente. O fisioterapeuta vai atuar desde a admissão até o processo de alta. Então, como esse fisioterapeuta vai atuar dentro dessa equipe multidisciplinar no ambiente hospitalar? Desde a admissão, na unidade de emergência, de urgência, junto com toda a equipe multidisciplinar. Então, esse estudo de Alves, ele destaca a importância do conhecimento especializado na área. Então, hoje nós temos cada vez mais em pensar em profissionais que estão especializados para atuar na área hospitalar. Então, qual é de competência do fisioterapeuta? A monitorização e avaliação do paciente, bem como a definição de um diagnóstico cinético funcional. O fisioterapeuta, ele vai receber o paciente com o diagnóstico médico e, a partir daí, ele vai fazer uma avaliação detalhada, avaliando todos os sistemas que vão estar envolvidos, sistema cardiorrespiratório, cardiovascular, sistema músculo-esquelético, subsistemas associados, os órgãos que vão estar comprometidos, e aí ele vai estabelecer um diagnóstico fisioterapêutico. Esse diagnóstico é um diagnóstico cinético funcional que vai definir como ele vai tratar o paciente, como ele vai traçar uma meta de tratamento a partir desse diagnóstico estabelecido pelo fisioterapeuta. Então, ele vai dar um auxílio à equipe durante a parada cardiorrespiratória. Ele auxilia o médico no processo de intubação. Então, o fisioterapeuta vai estar presente desde a emergência até o acompanhamento do paciente durante a estadia dele no hospital. Então, também competência do fisioterapeuta, suporte ventilatório invasivo e não invasivo, a terapia de higiene brônquica, terapia de expansão pulmonar, treinamento muscular respiratório. Essas técnicas utilizadas pelo fisioterapeuta vão ser exemplificadas mais adiante, com a demonstração do caso clínico que Tainá vai mostrar, vai exemplificar exemplos como são realizadas essas técnicas. Também o fisioterapeuta vai atuar no desmame ventilatório, na extubação, na cinesioterapia, no posicionamento no leito, na mobilização precoce e no treinamento funcional. Então, o que seria a cinesioterapia? Eu considero a cinesioterapia, ou também denominado de exercício terapêutico, um dos principais recursos que nós temos na fisioterapia, que é o fisioterapeuta saber manejar, ter um manejo clínico de que intensidade de estímulo ele vai dar a esse paciente, que é um paciente que está internado no hospital, um paciente crítico. Então, ele vai atuar tanto na prevenção, prevenindo complicações, desde atelectasias, pneumonias, sarcopenia, que é diminuição de força, perda de mobilidade. Então, mas como fazer esse profissional, ele deve ter também conhecimentos prévios adquiridos na graduação e na pós-graduação, interpretação de exames como hemogasometria, exames de imagem, eletrocardiograma, hemograma e outros. Então, essa gama de conhecimentos possibilita conhecer o estado clínico geral do paciente e, como eu havia dito, traçar um diagnóstico, um plano terapêutico, a depender da sua avaliação cinética funcional. Essa imagem aqui eu trouxe para ilustrar
e falar um pouco dessa questão do exercício terapêutico, de técnicas manuais que são aplicadas pelo fisioterapeuta, e falar assim que o fisioterapeuta especializado ele vai ter condições de saber a quantidade de estímulo que ele vai dar ao problema clínico específico do paciente. Então, os sistemas do corpo humano eles vão estar integrados. O sistema músculo-esquelético, com o sistema cardiovascular, sistema cardiorrespiratório, que vai interferir no funcionamento dos órgãos. Mas como fazer esse estímulo para o paciente crítico internado? Qual a dosagem, que intensidade você vai dar naquele momento? Desde você fazer um posicionamento do leito, a mudar, fazer uma transferência, tirar o paciente do leito, colocar sentado, a começar a deambulação do paciente. Isso aí você pode estar alterando em determinados momentos. Os parâmetros ventilatórios, né? O paciente pode ter dificuldade de mobilidade, diminuição de força muscular. Então, tem que ter uma habilidade para não deixar de fazer, porque se o profissional não tiver essa habilidade, ele vai recuar e dizer, eu não vou mexer no paciente porque ele pode alterar o parâmetro ventilatório ou ele vai referir dor. Então, eu sempre converso com a nossa equipe exatamente dessa questão de você fazer um estímulo na dosagem no momento certo em que o paciente vai evoluindo cada vez mais, até você chegar a uma melhora da funcionalidade do paciente. O que a gente quer buscar nesse momento que o paciente está internado e com doenças agudas ou crônicas, com comorbidades, hipertensão, acidente vascular, problemas neurológicos, infarto. Então, são pacientes críticos que requerem uma habilidade, um manejo para recuperar essa funcionalidade do paciente. Então, eu trouxe aqui alguns estudos que destacam a importância, os resultados positivos de uma revisão sistemática, uma meta-análise, falando do efeito da mobilização e reabilitação ativa na UTI, na mortalidade, na função, uma revisão sistemática. Esse estudo, ele mostrou que é um estudo realizado em 2016, ele mostrou que a mobilização e a reabilitação ativa levaram a maior força muscular na alta da UTI e maior probabilidade de caminhar sem assistência, redução da mortalidade. Então, esse exemplo, né, esse estudo trouxe para ilustrar e enfatizar essa questão da importância do profissional fisioterapeuta na assistência, na terapia intensiva, na UTI, para recuperar o paciente, tanto de aspecto preventivo, como também recuperar o paciente que vai estar muito tempo em um estado crítico e com suas funções comprometidas. Aqui tem um outro estudo que é feito da fisioterapia respiratória em pacientes submetidos à ventilação mecânica, um estudo prospectivo, randomizado, controlado. Então, esse estudo fala que a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica foi menor no grupo que recebeu os tratamentos fisioterapêuticos, falando da importância que o fisioterapeuta vai estar atuando tanto no paciente que está muito tempo acamado ou internado, tanto na prevenção de um desenvolvimento de uma doença respiratória, como também no tratamento. E também o que poderia também trazer um exemplo e destacar a importância da fisioterapia no pré e pós-operatório. Então, pacientes, aqui a gente tem um exemplo de um estudo, né, realizado em 2016, onde a fisioterapia respiratória melhorou, né, a capacidade vital do paciente que foram submetidos a uma cirurgia abdominal.
Então, houve uma melhora significativa da capacidade vital dos pacientes que receberam tais intervenções. O paciente, quando ele é submetido a uma cirurgia abdominal, ele vai ter, o corpo vai defender, vai ter respostas devido à dor que ele vai sentir na incisão, em todo o processo cirúrgico. Ele pode diminuir esse movimento da respiração diafragmática, né? O diafragma pode estar com uma respiração insuficiente. A partir daí ele vai instalar padrões respiratórios anormais e respirar com a musculatura acessória, e isso vai deixar ele com menos mobilidade e o risco de complicação também no pós-operatório, de tromboses. Então é importante a atuação também do fisioterapeuta no pré e pós-operatório. Então eu queria trazer aqui esses exemplos e falando, né, dessa atuação do fisioterapeuta para fazer uma introdução, para trazer Zainá para falar de um caso clínico que a gente, que foi o nosso relato que a gente trouxe aqui nesse momento agora. Obrigada a todos pela atenção. Boa noite a todos, meu nome é Tainá, sou fisioterapeuta da unidade. Queria agradecer também a oportunidade, né, de poder apresentar esse caso clínico. E eu irei falar sobre a fisioterapia na assistência ao paciente com Covid-19 com relato de caso. Antes de começar, eu queria falar que essa paciente ficou internada durante quase 100 dias. Então eu tentei trazer as informações mais relevantes, seguindo a cronologia certa, mas vou tentar abordar as coisas mais importantes. Então, NOF, sexo feminino, 91 anos, admitida no dia 12/7/2021 para tratamento clínico. Chegou deambulando em companhia de familiar, queixando tosse produtiva, pleural bilateral. Então, essa paciente teve o diagnóstico de Covid-19 e, como comorbidade, ela tinha síndrome mielodisplásica, né, que se refere a distúrbios de células sanguíneas anormais. Nesse mesmo dia, foi instalado suporte de O2 a 2 litros por minuto via catéter nasal, e no dia posterior a gente já consegue ver que durante a movimentação ela tinha uma queda de saturação importante, indo até para 74% durante o banho, onde foi instalada a máscara de reservatório e posteriormente o retorno para o catéter nasal após a estabilização do quadro. A admissão fisioterapêutica foi no dia posterior à admissão, então ela foi encontrada na decúbito dorsal, alerta, inquieta, o que dificultava bastante as nossas condutas, e responsiva. Em ventilação espontânea, o uso de catéter nasal a 4 litros, então de um dia para o outro já tinha aumentado um pouquinho. O padrão muscular ventilatório dela era misto e tinha sinais de aumento do trabalho respiratório. Porém, a ausculta pulmonar sem ruídos adventícios. Ao exame físico apresentava amplitude de movimento e força muscular global preservadas. Vale lembrar que esse paciente ela tinha um déficit auditivo, e também era motivo de limitar algumas condutas da gente. Sinais vitais da admissão estavam de 4 a 88% de saturação, então já estava bem baixa, se estabilizando em alguns momentos, mas mantendo a saturação baixa. Frequência cardíaca de 110, uma frequência respiratória de 30 pulsações por minuto. Então ela sempre está apneia. O paciente apresenta queda de saturação aos mínimos esforços e durante a fala também. As nossas condutas respiratórias e ventilatórias nesse dia baseou-se na monitorização cardiorrespiratória diária, que isso a gente faz o tempo inteiro, na terapia de expansão pulmonar ativa, porque ela estava colaborando comigo nesse momento, e também foi instalado a ventilação não invasiva, né, a fim de melhorar as trocas gasosas dela, promovendo essa terapia de expansão pulmonar de forma mecânica. E aí o modo escolhido foi o CPAP, que é o modo normalmente preferível para pacientes que apresentam hipoxemia, com parâmetros PIC 7 e FO2 de 30%. Porém, essa paciente só suportou o tempo de 20 minutos. Com relação às condutas motoras,
a gente tentou posicionar esse paciente em prona, que a gente sabe que tem bastante resposta, uma boa resposta, né, nas primeiras horas, só que o paciente não permaneceu. A tomografia de tórax no dia 13, né, mostrou uma progressão significativa do quadro tomográfico, sendo encontradas extensas áreas de consolidação nos dois pulmões com espessamento de septos interlobulares, conferindo aspecto de pavimentação e mosaico, ocupando cerca de 75% dos campos pulmonares. Também se vê derrame pleural bilateral. Então, no início, no dia 12, estava de 25 a 50, no dia seguinte já estava 75%, que é uma progressão rápida. No dia 14, essa paciente já estava em uso de máscara de reservatório sob suporte de 11 litros por minuto, porém, nesse dia, a gente já conseguiu botar a VNI associada à prona, com a PIT um pouco mais elevada e a FO2 elevada também perante a necessidade dela. Nesse mesmo dia, 22 horas, foi iniciada a dobutamina 3 ml. No dia 15, o suporte de O2 já estava 13 litros, certo? E a gasometria do dia evidenciou uma alcalose respiratória com a PF de 62,3, então bem baixa para o que a gente queria. Foi instalado o PNI, né, com a PIP10 e FI também um pouco mais alta, de 50%, e aí com a melhora da PF para 200. Então a gente sai de 62,3 para 200, mantendo a PO2 ali ideal. Nesse mesmo dia, a gente teve essa intercorrência às 13 horas. Ao término da tomografia de tórax, o paciente evolui com piora da insuficiência respiratória aguda, com redução da saturação, extremidades cianóticas, agitação motora e taquicardia. Ao retorno do leito, o paciente apresentou perda da consciência e instabilidade hemodinâmica com bradicardia, sendo iniciado o protocolo de código azul, RCP, seguido de OP. Então, era um paciente que a gente estava tentando a todo custo não evoluir para a intubação, mas ocorreu essa intercorrência e foi necessário. Acompanha o paciente de ventilação mecânica invasiva, né, no modo PCB, com PIX de 14, frequência de 18, PIP de 8 e FO2 de 5%, e ajuste posteriormente para um modo PCB com volume de 300, que era ideal para ela, frequência de 22, PIP de 12 e FO2 de 60%. E aí ela seguiu bem sedada, com fentanil, dormonide e bloqueador neuromuscular rocuróide. Na tomografia de tórax no dia 15/7, foi evidenciado aumento no comprometimento pulmonar por opacidades em líquido fosco, com espessamento dos septos nas regiões apicais, comprometimento pulmonar atual estimado entre 75% a 85% do parênquima. Pequena redução no volume do derrame pleural esquerdo. Às 18h48 do mesmo dia, essa paciente seguia bem sedada, sem abertura ocular e não compactante ocular, e estava hemodinamicamente às custas de dobutamina. Manteve os mesmos parâmetros, e aí a saturação, bem como os outros parâmetros, já estavam bem melhores do que antes, mantendo a saturação de 98 e a PF de 293. Porém, nesse momento, ela fazia uma acidose respiratória com uma hiperóxia, então ajustes ventilatórios eram necessários nesse momento. Então, a gente monitorizou novamente, verificou a necessidade de terapia de higiene brônquica, né, se tinha secreção naquele momento que impedisse essa troca gasosa, que não houve necessidade, e aí eu ajustei o volume, né, para 340 e a frequência de 26, a fim de lavar esse CO2, então de eliminar mais esse CO2 para trazer o pH para o valor de mais normalidade possível. E a FO2 eu reduzi porque ela estava fazendo uma hiperóxia, então era muito mais oxigênio do que realmente era necessário naquele momento, mantendo uma drag pressure de 13, né, que a gente sempre quer abaixo de 15 para não lesar esse pulmão, e uma complacência estática de 30. E aí ela manteve uma boa saturação de 97. Nesse mesmo dia a gente conseguiu mudar ela para a posição em prona, sendo transferida para UTI, que era a unidade que ela precisava nesse momento. Então, aí a próxima gasometria do dia 16 já veio com uma melhora, pH ali, que é o valor de normalidade, é de 7,35, então estava praticamente bem. O PCO2 um pouquinho alto, né, de 35 a 45, porém os outros valores na normalidade, com a PF
368 em posição crônica. Então, a gente sai de 62,3 para 368, que é um valor que a gente, para um paciente de Covid-19, muito bom. Aí ela manteve, nesse tempo, o quadro. Aí no dia 20/7, essa paciente já estava com uma baixa invasão de pseudoanalgesia, manteve mais ou menos 4, normotensa, sem uso de droga vasoativa, e aí a gente conseguiu mudar ela para o modo PSV, né, que é o modo de pressão de suporte. Então a paciente já, a gente não está mais numa ventilação assistida controlada, ela já consegue respirar ajudando, tá? A gente só dá um suporte para ela. Com a PS de 8, já é um parâmetro mais baixo, de 10 e um FO2 de 25%. Manteve bem esses dias. No dia 22/7, ela cursou com agitação e, consequentemente, a sintonia do paciente ventilador, sendo necessário retornar a sedação para ela. Mesmo assim, a gente conseguiu manter ela em PSV, até conseguimos reduzir o parâmetro, né, da pressão de suporte para 7 e a VIP para 8. No dia 26, ela estava em uso de sedação, só com dormamide de fentanil, com episódio de abertura ocular espontânea, apresentando movimentação ativa no leito, porém ainda sem contactar. E aí a gente conseguiu manter a pressão de suporte, reduziu a PIP e a FO2 a gente reduziu também para 21. E aí, nesse dia, a hemogasometria veio com a PF 277, que ainda estava relativamente boa para o paciente de Covid-19, mantendo uma acidose metabólica nas estreias. E aí foi realizada a retirada da sedação no dia 26/7. Porém, nesse mesmo dia, a paciente cursou com hipertensão e agitação no leito, sendo administrado nitrite e clonidina. E aí a gente ficou aguardando essa estabilização hemodinâmica e o despertar satisfatório para a realização do desmame ventilatório. Nesse dia, a gente verificou a pressão do cuff, na verdade isso era sempre realizado, e eu realizei o teste de respiração espontânea utilizando o tubo T, com suporte de O2 e 2 litros, com duração de 50 minutos. Ela tolerou bem até 50 minutos. Mas aí ela continuou apresentando agitação no leito, ficou instável hemodinamicamente, sendo necessário o aumento do nitrite para 20 ml. Tá? Então não era naquele momento ideal a gente pensar em extubação nesse momento específico. E aí a gente acoplou de novo a paciente em ventilação mecânica invasiva. A tomografia desse mesmo dia, dia 26, mostrou melhora evolutiva das áreas de infiltrados em vidro fosco e consolidação em ambas as bases. No dia 27, a hemogasometria já vinha mostrando uma troca, né, uma PF de 347, o pH também já estava mais na normalidade, um pouco alcalino, mas ainda na normalidade. E aí, a gente realizou o teste de respiração espontânea de novo e o teste de permeabilidade de vias aéreas, sendo posteriormente realizada a aspiração em sistema fechado, sem retirada de secreção, seguida de extubação às 9 horas da manhã. Acoplei a paciente devidamente sob suporte de O2 a 2 litros por minuto via catéter nasal, sendo reduzido posteriormente para 1 litro por minuto, e a paciente seguiu saturando de 98 a 99, então ela ficou super bem. Só que aí no dia depois, mostrou piora acentuada no infiltrado em vidro fosco e fragmentação em mosaico nas áreas previamente acometidas. E aí foi necessário o retorno da ventilação mecânica no dia 28/7. Então ela foi estubada, mas viu-se a necessidade do retorno da ventilação mecânica. Muito também por ela se apresentar instável hemodinamicamente. Então ela já estava sob suporte de O2 a 15 litros por minuto em máscara de reservatório, agitada, gemente, tá? A PF teve a redução de 347 para 266, né? Então o PO2 estava bem baixo de 56. Então às 15h20 foi realizada a intubação orotraqueal decidida pelo médico. E aí eu acoplei a paciente no modo VCP, volume 360, frequência de 25, pico de 10
e a FO2 de 5%, que é normalmente da admissão, normalmente não, a gente admite o paciente sim, e reduzindo depois para 60. Beleza. Passou esses dias, ela ficou tranquila, mantendo sempre agitava, voltava da sedação, e aí a gente não conseguia evoluir, mas mantendo um quadro. Como ela já tinha falha na intubação, né? Ficou um dia tranquilo, mas no outro teve piora, que retornou para a ventilação mecânica. Foi decidida a traqueostomia. Era uma paciente idosa, era uma paciente que já tinha quase um mês de tubo, né? Então seria muito arriscado, vai falhar de novo. Então foi decidido assim. Então no dia 11/8 foi realizada a traqueostomia. E aí os dias que a gente conseguiu desconectar essa paciente. No dia 26, ela ficou 1 hora e 56 minutos em ventilação espontânea, traqueostomizada. Então a gente retirou o ventilador e ela ficou em ventilação espontânea, sob suporte de O2. No dia 27, ficou ao mesmo tempo. No dia 28, 3 horas. No dia 29, 2 horas e 50 minutos no turno matutino e 3 horas no turno vespertino. 30/8, 7 horas e 40 minutos. Dia 31/8, por 9 horas. Nesse meio tempo, foi realizada uma tomografia, né, onde viu-se infiltrado eritrofosco no lobo superior direito e língua, presença de derrame pleural bilateral moderado a grande volume, áreas pulmonares adjacentes ao derrame pleural e a telectasias. Não se podia afastar a possibilidade de pneumonia sobreposta devido a achados de broncograma aéreo. Então a gente sabe que quanto mais tempo a paciente está entubada, maior o risco dela desenvolver infecções, pneumonias e complicações, até mesmo fadiga, perda de força muscular inspiratória. Só que aí no dia 1/9 a gente desconectou ainda por 15 horas e 15 minutos, dia 2/9 por 27 horas e 20 minutos, e no dia 3/9 ela ficou desconectada até o dia 5/9, que foi o momento que a gente achou que a gente ia conseguir desconectar essa paciente. E aí ela foi reconectada por apresentar quadro súbito de queda da saturação, evoluiu para atividade espontânea sem pulso, sendo retornada à circulação espontânea após a ventilação comum, que durou menos de um ciclo. E aí no dia posterior a gente conseguiu desconectar de novo por 6 horas. No dia 7/9, 4 horas e 23 minutos, 8/9 por 8 horas. Então assim, a gente fazia de forma incansável porque a gente queria tirar essa paciente da ventilação mecânica para a gente conseguir evoluir com ela de forma mais rápida possível. E aí no dia 9/9 ela veio com a melhor troca dela, né, que foi 416, que aí a gente pensou, não, agora vai. No dia 9/9, desconectada por 1 hora e 15 minutos, 10/9, 3 horas e 4, 11/9 por 6 horas e 53 minutos. E aí a gente conseguiu desconectar essa paciente de vez no dia 12/9, tá? Aí eu trouxe de forma resumida. No dia 16/9, a gente conseguiu desmamar o oxigênio dela, então todas essas desconexões ela ainda precisava de oxigênio, e a gente só conseguiu desmamar esse oxigênio no dia 16/9. No dia 17, foi um dia após, o corpo foi desinsuflado. No dia 2/10, a traqueostomia foi ocluída. E no dia 4/10, foi feita a decanulação. Aí eu vou falar agora de forma que eu não falei muito da parte motora, apresentei mais a parte respiratória e eu vou abranger de uma forma mais profunda. O fisioterapeuta, como a doutora Adina falou, ele atua no âmbito cardiopulmonar, motor, enfim. Então, as condutas da gente no hospital sempre baseiam-se na monitorização cardiorrespiratória realizada de forma diária. Então, a gente sempre vai estar ali para o paciente, vendo o que ele está apresentando para nós. Terapia de expansão pulmonar. Então, nessa paciente, nesse caso, foi Covid-19. A gente sabe, vocês viram que chegou ali até 85% de comprometimento pulmonar. Então, aquelas áreas não vão realizar a troca de oxigênio e gás carbônico de forma tão eficaz. Então, a gente precisa expandir esse pulmão de forma ativa, né, se a paciente colaborar comigo, ou às vezes de forma mecânica, como foi com a VNI, ou a ventilação mecânica invasiva. Terapia de higiene brônquica, né,
por o paciente apresentar pneumonia nesse caso, vai haver a secreção, então a gente precisa também retirar essa secreção. Então a gente realiza manobras para isso, de deslocamento de secreção da base do pulmão, né, para a via aérea superior. Não sendo possível fazer isso de forma ativa, a gente também entra com recursos mais invasivos, como a aspiração, né, com sonda, sendo de extrema relevância. E o treinamento muscular respiratório também, porque o paciente fica muito tempo entubado. Ele vai perder a força muscular inspiratória. Então a gente precisa recuperar essa força. Quando a gente tentava desmamar a ventilação mecânica, né? Quando a gente tentava tirar essa ventilação mecânica dela, a gente estava trabalhando justamente isso nesse caso. Porque ela falhava? Justamente por essa perda de força muscular também, tá? A oxigenoterapia, que foi realizada desde o primeiro dia, então é a suplementação de oxigênio de diversas formas, cateter nasal, máscara de reservatório, máscara de Venturi, a VNI e a ventilação mecânica invasiva, que eu falei bastante, consequentemente os ajustes ventilatórios e o tão sonhado desmame ventilatório. Condutas motoras. A gente sabe que a mobilização precoce no paciente, do doente crítico, é de extrema importância. O paciente está ali, ele chega andando, ele chega fazendo tudo, e aí o tempo de hospitalização e como tudo ocorre por conta da doença faz perder força muscular, faz perder amplitude de movimento. Então a gente tem que promover a funcionalidade dele de volta de acordo com a progressão, tá? A progressão funcional. Então, a cinesioterapia passiva. O paciente não consegue me ajudar. Eu faço pela paciente para nutrir cartilagem, para evitar contraturas. Então, o paciente no leito, entubado, sedado, é de extrema relevância, tá? Posteriormente, ele já consegue movimentar um pouco. Então, a gente vai para a ativa assistida, e depois ativa e a resistida, que é justamente esse aumento da força muscular com resistência, seja manual, seja com halter, caneleira, enfim. Juntamente com isso, o alongamento muscular, né? Posicionamento terapêutico, ele já, não é só posicionar a paciente, né? A paciente, às vezes, ela estava com Nipri de 20 ml hora, a gente não consegue fazer a cinesioterapia, às vezes até a passiva, por instabilidade hemodinâmica também. Então, a gente vai posicionar esse paciente para evitar úlceras de pressão, enfim. E até o mesmo mobilizar é importante. Posterior a isso, treino de transferência, então sair do decúbito lateral, dorsal para a sedentação. Então eu vou ajudar nesse controle de cervical, que foi corrigido, nesse controle de tronco. Treino de controle postural. Posterior a isso, treino de marcha, descarga de peso, né, em membros inferiores. Treino de equilíbrio, treino de atividades de vida diárias. Então, assim, a gente trabalha de uma forma muito disciplinar. Então, era sempre enfermagem, com fisioterapia, com a medicina, com o fonoaudiólogo, todo mundo junto mesmo. Então, até nos treinos de atividade de vida diária, às vezes estava lá fazendo na fono, eu não, peraí, vou lá. A gente ajudar esse paciente a voltar a comer. Então, ela, na fase que ela já estava recuperando essa mobilidade, pentear o cabelo. Imagina você ficar tanto tempo, e eu estou falando jovem ou mais idoso, tanto tempo sem poder fazer uma coisa que a gente faz diariamente. Então, a gente recuperar isso é de suma importância. E o treino funcional também. Então, quando essa paciente já está andando, já está movimentando perto do normal, a gente já começa a trabalhar de forma com exercícios funcionais para ela. Então, no dia 10 de 16, foi a tão sonhada alta hospitalar, tá? É uma paciente de 91 anos, teve Covid-19, tinha já uma comorbidade prévia, né? E muitas vezes a gente fica, poxa, e aí e tal? Mas assim, o trabalho foi muito, muito árduo mesmo, quem passou sabe. E foi muito gratificante poder evoluir com ela, juntamente com toda a equipe, e poder ver essa paciente saindo do jeito que saiu. Obrigada, gente.